é a libertação que Deus fará, é o tema de Henrique Santos Filho, nosso pregador de hoje, e ele é o fundador da comunidade Anuncia-me. Henrique, vem pra cá, ele já está aqui, que bênção, meu irmão. Bom dia. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Levante os braços, vamos lá. Com alegria. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor. Bendito seja o Senhor por essa manhã, por esse dia. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja. Uma salva de palmas ao Senhor no meio de nós, com alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos sentar e acolher a palavra de Deus com muito carinho. Nós vamos repartir a palavra do Senhor Jesus conosco. Nós estamos vivendo a expectativa de mais uma vez celebrarmos, atualizarmos o nascimento de quem? De quem? Mais forte! Aí, o nascimento de Jesus. E nós precisamos que cada dia, cada ano, a nossa expectativa e a nossa vitória e a celebração do nascimento do Senhor seja totalmente diferente. Eu quero pegar alguns versículos do Evangelho de São João, no capítulo 1, para que a gente direcione uma reflexão nessa manhã. Diz assim no capítulo 1, versículo 1 e seguintes do Evangelho de Jesus, segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Palavra da salvação. Glória. Aplauda essa palavra. Palavra que nos salva, que modifica a nossa história e a nossa vida. Amados, veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Não é uma acusação que São João está dizendo, mas na verdade o Evangelho está nos mostrando que as nossas preocupações exageradas, o que toma conta do meu e do seu coração, faz com que às vezes a gente não perceba, não reconheça a pessoa de Jesus Cristo vivo na nossa própria vida ou nas nossas atividades todas. Os sofrimentos são muitos, as tribulações também. Parece que como tsunamis, vem de uma hora para outra, a gente não espera e toma conta da nossa mente, do nosso coração, embora a gente creia no Senhor, rezemos por Ele, pensemos a sua divina misericórdia, parece que ainda a gente não consegue ter uma plenitude de vida, já que Ele mesmo disse, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Ora, qual é a libertação que o Senhor quer fazer? Por que Ele veio há 2014 anos atrás? Nós celebramos o nascimento daquele, o Filho único de Deus, que foi dado para a minha e para a sua salvação. Então nós temos alguém por nós, amém? Nós temos alguém por nós. A humanidade vivia sobre o tacão, o jugo de Satanás, e de repente Deus se faz homem, se faz cordeiro. Agora não é mais um animal qualquer, não é mais uma ovelha, não é mais um bezerro. Ele se faz cordeiro e dá a sua vida por cada um de nós. Aleluia! Por que às vezes fracassamos? Ora, nós somos fracos, limitados. Eu recorrendo então ao livro de Êxodos, que você já deve ter lido, você que está em casa também já sabe a história da libertação do povo de Israel do jugo de Faraó. Lá estava o povo escravo,
Durante muitos anos, 400 anos, o povo israelita ficou escravo de Faraó. Eles que construíam os palácios, construíam as pirâmides, mas era um povo que não tinha liberdade. Era um povo temente a Deus, tanto um povo fiel, precioso aos olhos de Deus, mas que não tinha liberdade. Então, as suas famílias, eles não podiam ter projetos, porque os filhos que nasciam, os netos, também seriam escravos do Faraó. Ora, de repente, então, a história nos conta no livro de Êxodo que Deus, vendo o sofrimento do seu povo, escolhe uma pessoa, para que seja o canal da libertação do seu povo que está sob um regime de escravidão sem dignidade nenhuma de vida. Envia então Moisés, incapacitado, limitado, até tem medo, chega a dizer que ele é gago, não pode falar com o Faraó, sendo que ele já tinha morado no palácio do Faraó. Ora, depois de alguns sinais, então, que Deus fez através do cajado de Moisés, para poder provar que Deus estava com ele no palácio, o Faraó permite que o povo vá embora. Muitas tribulações, muitos sofrimentos aconteceram. A água se transformou em sangue, teve o problema dos gafanhotos, a própria doença do filho do Faraó, e ele, então, endurecido com o coração, mas deixa o povo em liberdade. Ora, esse povo, nos diz a palavra, que saíram alegres, saíram festivamente alegres, todos livres, porque Deus tinha dado para eles um caminho, tinha dado para eles a terra de Canaã, onde moravam os cananeus. Mas o que aconteceria? Era um lugar onde eles podiam construir sua família, era um lugar onde eles poderiam ter seus netos, seu trabalho, a sua alegria, o seu lazer, e serem livres. Então saíram muito alegres, é claro, era uma promessa que Deus estava fazendo. Acontece que no decorrer da caminhada, que eles vão então indo pelo deserto, eles vão muito alegres, muito festivos, afinal estamos indo para a liberdade, estamos seguindo um líder, Moisés, e vamos para não ter mais problemas nenhum, como todos nós queremos, ser livres. Por isso o Senhor disse em João 10:10, eu vim para que você seja feliz, que você seja livre, a sua vida seja plena. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, mas dentro do coração nós somos livres, não somos escravos. Ora, quando esse povo vai caminhando pelo deserto, acontece o primeiro obstáculo na vida deles. O qual foi? À frente deles estava o mar. À frente deles estava o mar, que eles não poderiam atravessar com suas carroças, suas crianças, seus filhos, seus pertences, com suas famílias, porque, na verdade, muitos não sabiam nem nadar. Primeiro obstáculo que houve foi o mar. Ora, você pode até pensar comigo dessa maneira. Quantas vezes nós pensamos, agora vai, né? Agora vai dar certo. Quando a tribulação da sua vida passa, quem aqui pode levantar a mão e dizer, agora eu estou feliz, acabou o problema. Levanta a mão. Agora sim, e não é que no dia seguinte, depois, outro problema. E talvez um que você tenha dito até, eu não vou conseguir sair desse. Assim eles fizeram. Deram de cara com o mar e começaram a ficar apavorados. Por quê? Muitos não sabiam nadar, muitos estavam com seus familiares, com suas ovelhas, com seu rebanho, e teriam que atravessar algo que parecia que era intransponível para muitos deles. E o pior, diz que quando a desgraça vem, não vem sozinha, né? Muitos de nós, às vezes, até falam assim, só faltava mais uma coisa para acontecer, para acabar com o meu dia. Ora, quando eles olham para trás, eles veem, então, lá atrás, uma nuvem de poeira enorme, que a palavra de Deus, em Êxodo 14, diz que o faraó, arrependido de ter libertado o povo, mandou preparar 600 carros de guerra, cada um com guerreiros de primeira qualidade, para perseguir o povo e destruí-los. Então imagina, além do mar à frente, eu olho para trás e vejo o inimigo avançando sobre mim. Aqui nós podemos refletir da nossa vida hoje. Quando você talvez tenha vindo para cá e você tem um problema de finanças, de emprego, de família, de enfermidade para resolver.
Mas quando você olha para trás também, você vê que problemas do seu passado ainda refletem na sua vida no dia de hoje. Sim ou não? Problemas que aconteceram, pessoas que nos enganaram, mentiram, nos deixaram, traíram, sei lá, ainda lá no passado, nos assustam hoje. Nos assustam hoje. E quando acontece isso, que a gente olha para o passado e a gente não vê vitória, e a gente olha para o futuro e parece que não tem saída. Aconteceu com aquele povo. Tanto é que no versículo que a gente lê no capítulo 3, eles começam a reclamar, a murmurar. Eram pessoas escolhidas por Deus, como eu e você. Eram pessoas que rezavam, que adoravam o Senhor. Mas diante das dificuldades começaram a murmurar e reclamar. Murmuração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, é uma confissão negativa, é um pecado grave. O que eles dizem? Eles chegam a dizer, então, para Moisés, que era o líder, dizendo assim: não era melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito, onde nós teríamos túmulo, do que morrer aqui na areia do deserto? Era preferível ficar escravo e ter um lugar para ser enterrado, do que agora eles vêm, nos matam, e nós vamos ficar aqui no deserto, sem ter túmulo nenhum. Eles começaram, a primeira murmuração deles foi essa, que era preferível ficar escravo e ter um lugar para morrer, do que livre e não ter lugar para ser enterrado. Ora, é nessa hora então que Deus fala com Moisés. E tem uma palavra muito forte que eu guardo no meu coração, que diz assim: Moisés chama o povo e diz para eles o seguinte: os egípcios saberão que Deus é o Senhor quando tiver alcançado um glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Amém. Moisés ainda diz para eles o seguinte: os egípcios que vocês estão vendo, que vêm atrás te assustando, nunca mais vocês vão ver. E diz mais: porque agora quem combate por nós é o Senhor. Aleluia. Amém? Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Essa palavra tem que ter muita vida na nossa vida. Quem combate, quando chega no nosso limite, que você não sabe o que mais vai fazer, você não sabe o que fazer com o seu passado, e não tem visão do futuro, é a hora que você chegou no seu limite. Agora é a hora de você dizer: o Senhor combaterá por mim. Repete comigo: o Senhor combaterá por mim. Mais uma vez: o Senhor combaterá por mim. Ele sabe de nossas lágrimas, Ele sabe do seu problema. Mas precisa saber se nós chegamos a um ponto que nós não podemos nem atravessar o mar, que é o futuro, e nem resolver o problema que já está definido no passado. Quantos de nós nessa manhã não estamos sofrendo por causa de coisas do passado? Quantos fantasmas do passado ainda não assustam a gente no dia de hoje e nos torna doentes? Quantas pessoas da nossa família, filhos, marido, esposa, não importa quem, que de uma maneira ou de outra tiveram uma influência tão forte na nossa vida, que hoje a gente, quando lembra, começa a chorar de novo e sofre novamente de um problema que não existe mais. Porque ficou gravado na nossa mente. O passado, que não existe, ele está gravado na sua memória. Então nós temos que pedir nessa manhã, pedir pelo poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito, que venha fazer uma releitura na nossa memória, para que nós possamos, enfrentando esses fantasmas, lembrar deles, mas não pode doer mais o nosso coração. Não pode comandar. Há muitas pessoas depressivas, doentes, com doenças graves, que são originárias, muitas vezes, das emoções, dos ressentimentos. Porque, na verdade, acabamos não tendo visão de solução nenhuma, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Ora, meu amado,